Olá, seja bem-vindo. Meu nome é José Roberto, pode me chamar de... Semana passada eu peço desculpa para quem acompanha a gente aí, eu não fiz vídeo, tá para nascer uma bebezinha lá, uma menininha. O guarda-roupa, berço, como, chegou tudo de uma vez, nós tivemos que empilhar no meio da sala lá, e aí eu saí correndo para montar tudo aquilo, só que é muito corrido, e aí eu acabei não conseguindo gravar. Para o vídeo de hoje, é uma ferramenta bem simples. Eu estou com um projeto, um porta-chaves para fazer, e eu vi uma certa dificuldade para executar esse projeto. Então, eu matutei umas coisas na minha cabeça para fazer uma ferramentinha. É coisa simples, mas com ela eu consigo executar o projeto. Sem ela, tá bem difícil. Espero que vocês gostem. Vamos fazer arte. Vem com a gente. Para essa ferramenta, nós vamos trabalhar mais com o 316, então eu vou fazer ela própria para esse material. Aqui eu tenho um pedacinho, ele está dando mais ou menos 3,5 aqui por 4,5 aqui. É um material de 1/4, ele dá uns 6 milímetros de espessura no caso aqui. O que a gente precisa é abrir um canal para que esse material entre aqui dentro. Para isso, eu quero afastar aqui mais ou menos um pouquinho a mais dessa espessura, para ficar uma pontinha mais resistente aqui. Já fiz o primeiro corte aqui, o segundo, é interessante colocar o material aqui bem rente com o corte, e é interessante entrar isso aqui o mais justinho possível. Então eu vou entrar com o corte um pouquinho daqui pra cá, pouquinha coisa. Se precisar, depois a gente conserta. Tá entrando muito apertadinho, é só dar uma encostadinha na lâmina ali, para ele entrar um pouquinho livre. Não é interessante muita folga, porque depois faz diferença. O vergalhão de material de construção, ele tem essas ranhuras. Se você entrar assim, entra tranquilo. Aqui, muitas vezes essa ranhurinha aqui ela vai querer enroscar. Então já deixe ele já rodando livre lá dentro, independente das ranhuras ou não. Sem muita folga. No caso aqui, eu fiz o canal, pouquinha coisa, não precisa descer muito não. Mais ou menos que dê mais ou menos o dobro da espessura do 316. Aqui no caso está dando quase 1 centímetro, deu 8 milímetros mais ou menos o canalzinho aqui. Repetir o processo nas 4 pontas. A tendência é essa pecinha aqui ir perdendo a força conforme for usando, e ela vai entortando. Aí, caso você não queira parar, você tem a opção de mais ferramenta numa pecinha só. O que eu quero fazer agora, eu só quero colocar uma chapinha dessa, 6 por 1/8, no mesmo comprimento. Eu vou soldar aqui pra gente ver como é que vai ficar isso. É só um pinguinho de cá e um outro de cá, já tá bom demais. Isso aqui não é para reforçar, é só para na hora que você for usar, ela vai descansar ali
Não vai ficar caindo. Caso você precise trocar, ela sempre vai manter a ferramenta no lugar dela. Essa parte está pronta. O que a gente precisa é isso. O próximo passo agora, eu vou estar usando aqui para fazer a alavanca, para a gente puxar. Isso aqui é um metalãozinho 10x10, a parede não é muito grossa não. Se for uma paredinha um pouquinho mais grossa, é até melhor. O buraco aqui é bem grande para o 316, ele fica bem folgado. Eu quero rechear aqui dentro com 2 pedacinhos de 6/8, para ficar mais estreitinho ali dentro. Ele não entra, então eu vou prender os dois juntos e vou desbastar um dos lados aqui para que ele entre aqui dentro. Juntei as duas peças aqui, eu dei uns pinguinhos de solda preso aqui na mostra, mas para ficar bem coladinha. E agora eu vou entrar com o disco de desbaste aqui para tirar um pouco até que ela consiga entrar aqui dentro. Já desgastei bastante aqui e agora falta limpar aqui. Antes eu vou dar uns pingos de solda aqui para depois a gente limpar, para manter a peça junta, uma peça só. A solda aqui é mais para manter as duas peças juntas, porque não vai fazer muita força. Agora já está preso, já desgastei aqui e já está preso com os pinguinhos de solda que eu já limpei também. Agora a gente vai dar uma desbastada desse lado onde havia soldado primeiro. Já limpei ela por inteiro. E é interessante, em um dos lados, o metalon em si, a parte de baixo dele, é um pouquinho, não é uma coisa retinha. Ela tem uma curvinha lá, então é interessante, pelo menos numa das faces, limpar aqui dos dois lados, para ficar uma coisa curvadinha, para ele poder assentar aqui e não ficar assentado em um lugar e levantado do outro. O mais importante aqui é que ele consiga entrar sem muita dificuldade e que ele fique bem coladinho aqui embaixo, nas duas pontas. Eu vou colocar cola instantânea nessa peça, vou enfiar lá, vou dar uma forçadinha. Com cola instantânea mesmo já dá, não precisa soldar nem nada. O mais importante nisso é que o material em si, o 316, ele consiga entrar com facilidade e sair com facilidade do outro lado, sem ficar enroscando no meio do caminho. Coloquei a chave de fenda aqui nas duas pontas, mas para prensar a ferragem para baixo, para ficar bem colado lá até a cola secar 100%. Do jeito que está aqui, ela está colada na parte de baixo dos dois lados. E o 316, o que é muito importante, ele está passando. Está passando tranquilo. Se você não quiser usar a cola e quiser soldar, uma outra alternativa que a gente tem, coloque a peça, posicione ela certinha, entre com uma ferramenta qualquer, tipo um calço, para ela ficar bem presa em cima. Uma alternativa que a gente tem, caso você não queira colar e queira soldar, um ponto de solda em cada ponta dessas já é o suficiente. O importante é mais a peça que a gente colocar lá não ficar caindo. Eu entrei com a ferramenta aqui para, tipo um calço, para empurrar eles, para empurrar o 316 aqui, para ficar bem faceado aqui em cima. E fiz um furo aqui. Esse furo
No caso, vai unir essas duas, o 316 ali embaixo, vai unir junto com o metalon aqui. Aí já fica preso. Dando ele calçado aqui com a chave, empurrando o material para cima, os dois vão ficar juntinhos e aí é só soldar. Tirou a chave aqui, dá uma limpada legal aqui e ele já fica bem preso. É uma opção. E agora a gente tem que fazer do outro lado também. Para dobrar uma pontinha aqui, num exemplo de 90 graus, a gente coloca aqui, prende bem. Você pode usar uma ferramenta dessa para colocar aqui e dobrar, com alicate de pressão, ou dependendo do martelo, e você tem o 90 graus. A grande diferença que essa ferramentinha faz juntamente com a alavanca é as possibilidades que a gente consegue. Levei ali, não dá 90 graus, porque a paredinha aqui me impede. No caso, virei para cá, viro ela para cá e termino de puxar, acertando mais ou menos 90 graus. 90 graus, 45, o ângulo que você imaginar. A grande diferença dela é que a gente pode continuar. Dependendo do desenho que você vai fazer, isso aqui você não consegue fazer aqui na morsa, prendendo na morsa. Nesse caso aqui eu posso levar ela para várias posições da maneira que a gente imaginar. Uma coisa importante para se falar aqui, no caso dessa alavanca, sempre que for entrar, não entre com a parte grossa aqui, entre com a parte fina. Isso vai fazer com que o metalon em si já entra encostadinho aqui para dar uma curvinha mais fechadinha. Se você entrar com ela aqui, ele meio que vai calçar aqui e vai fazer uma curva mais atrapalhada. A intenção aqui é uma curva mais fechadinha, bem mais fechadinha aqui, não uma coisa muito aberta. E a possibilidade que você tem de fazer outros tipos de dobra. Tem várias maneiras de a gente dobrar o ferro. Em várias situações, algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. A questão é que muitas vezes você vai fazer um desenho e reproduzir ele de uma figura qualquer. Tem certas partes que é complicado de fazer, você depende de ferramenta. Muitas vezes a gente faz uma ferramenta específica para certa situação, vamos dizer assim, porque não consegue, de outras maneiras, conseguir fazer igual uma figura dessa. Na morsa não dá para fazer, você consegue fazer uma ou duas dobras, depois já não consegue dar sequência na coisa. E aí a gente tem que dar um jeito de desenvolver uma maneira melhor para conseguir um resultado legal. É uma ferramenta bem simples, é uma coisa, não é difícil de fazer. Em relação à alavanca, no meu entender, é interessante ela ter, normalmente, quando você usa igual uma ferramenta dessa, as duas partes para aguentar fazer a dobra,
é interessante as duas partes ser bem resistentes, bem forte. Nesse caso aqui do Metalon, a paredinha aqui é bem fininha, então não vai aguentar. A questão é que ela vai entrar faceada aqui, vai ganhar o apoio aqui e vai conseguir fazer a dobra sem depender de uma parede muito grossa, no caso do Metalon. A parte de cima aqui é interessante fazer o recheio para que ela fique o mais certinha aqui dentro, não fica aquela coisa folgada. Dentro do artesanato em si, para se conseguir muitas figuras ali, é complicado de conseguir fazer e reproduzir depois. Então a gente realmente depende de certas ferramentas que a gente vai fazendo. Muitas vezes essa ferramenta, ela vai servir especificamente para aquilo, mas você vai conseguir fazer o desenho. Se for o caso, você precisar daquele desenho, daquela formatinho, é interessante você correr atrás da ferramenta em si. É uma coisa baratinha, fácil de fazer, não é nada complicado. Semana que vem eu vou dar um exemplo de onde a gente pode usar ela. Gente, obrigado, peço desculpa semana passada, mas graças a Deus tá chegando aí, é uma menina e tá marcado acho que pro dia 12 a cirurgia, a cesárea para ela nascer, talvez venha antes, não sei. Deus está no comando, é Deus que manda. Muito obrigado por tudo, obrigado pela atenção. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Obrigado por tudo.